Segunda parte do Bloomberg. A Grécia decidiu estender o prazo do programa de recompra de dívida pública até terça-feira. A Agência Grega de Gestão da Dívida anunciou que o prazo para participar no programa termina então amanhã, quando inicialmente a data limite era de sexta-feira passada. A Grécia acordou com os parceiros internacionais um programa de recompra de dívida pública a um preço mais baixo. Os credores privados podem vender os títulos da dívida que controlam um preço entre 32,3% e 40,1% do valor facial das obrigações. É mais uma tentativa da Grécia de baixar o nível de endividamento atual. Diogo, e uma das questões que ressalta deste programa de recompra de dívida é quão voluntário é que é este programa de compra, tal como foi o outro programa, o PSI da Grécia. Não, podemos especular o que quisermos, nunca efetivamente saberemos, não é? Enfim, as pressões para que o programa seja cumprido são obviamente grandes e sabemos que estas pressões têm tendência a funcionar, particularmente quando a dívida grega está relativamente concentrada em poucas mãos. Digamos que já não há assim, uma diversificação de investidores em dívida grega que seja muito grande. Os 26 mil milhões que terão sido conseguidos até sexta-feira, pelo menos era o que a comunicação social falava hoje, são relativamente próximos do tal objetivo de 30 mil milhões. Este era o terceiro passo para o pacote de ajuda ser dispensado, digamos assim, e, portanto, termos agora o Eurogrupo a reunir durante esta semana e ver o que é que... enfim, acho que está perfeitamente descontado que o pacote de ajuda vai ser libertado e que não vai haver aqui grandes questões e provavelmente estamos muito próximos de chegar efetivamente aos 30 mil milhões e, portanto, conseguir fazer esta tal redução de dívida grega, creio que era num valor de 10 mil milhões, mais coisa, menos coisa. Não é propriamente aquilo que pode salvar, digamos assim, a questão da dívida grega, mas é um sinal de que efetivamente ainda existe alguma relação entre a Grécia e os mercados, digamos assim, e que há efetivamente um esforço também da parte privada em continuar a participar naquilo que é a reestruturação não oficial, digamos assim, da dívida grega, ou um segundo passo de reestruturação não oficial de dívida grega. Grécia era um ponto extremamente relevante para o final de 2012 e para o princípio de 2013. Era um assunto que tinha que sair um bocadinho dos escaparates, digamos, pelo menos até ao terceiro trimestre de 2013, a altura em que vamos ter as eleições na Alemanha. Portanto, este assunto não é um assunto que queiramos que esteja propriamente nas notícias e em grande grau de incerteza durante os próximos meses. Com a conclusão da recompra e com a aprovação da próxima tranche, creio que temos... Ganhamos esses meses. Acho que ganhamos condições para que esses meses efetivamente existam. A situação política grega é uma situação muito fluida e, portanto, há aqui ainda um grau de incerteza razoável face àquilo que for sendo a evolução da economia grega. Ainda agora saíram dados sobre PIB que falavam de uma queda praticamente de 7% year on year, que é enfim, a Grécia continua ano após ano a ter resultados económicos verdadeiramente inacreditáveis e, portanto, enfim, não há aqui garantias que tenhamos comprado esses meses. Agora, era condição sine qua non que, efetivamente, esta tranche fosse liberta e esta tranche só era liberta se a recompra de dívida funcionasse. E, portanto, acho que as coisas estão a funcionar no sentido de podermos olhar para outro tema, pelo menos durante algum tempo, que não seja Grécia. Mas com esses dados macroeconómicos que acabas de dizer e também com o facto desta recompra de dívida não ter um impacto muito significativo na dívida total, teremos sempre de ter esse tema do envolvimento do setor público também na dívida pública grega. Esse é um tema que não vai desaparecer do mercado, mesmo que se ganhe aqui alguns meses. Não, claramente. A ideia é que poderá regressar, ou esse tema poderá regressar, nunca vai sair do debate público, mas vai regressar em força, creio eu, depois das eleições da Alemanha no próximo ano. Portanto, a partir de outubro vai-se claramente voltar a discutir 2013, eventualmente início de 2014, depende como a situação estiver mais ou menos estabilizada, mas vai-se com certeza voltar a discutir a necessidade de envolvimento do setor público. Mas acho que essa é uma perspectiva que já está incorporada também pelos próprios investidores, que não vale a pena até essa decisão das eleições na Alemanha voltar a forçar o tema. O mercado não vai forçar, digamos, mais a Grécia e a Europa. Depende, nós não sabemos.
estamos constantemente a tropeçar em novas armadilhas, tipo o que hoje aconteceu com o Sr. Monti, não é? Portanto, é impossível prever o que vai acontecer daqui a 6 ou 7 meses. Podemos dizer que os astros estão alinhados nesse sentido, ou seja, que até as eleições na Alemanha não vai haver grande necessidade, não vai haver não vai haver grande resultado de um forcing por parte dos mercados no sentido de envolver para já o setor público. No entanto, eu creio que isso está incorporado, que neste projeto dos próximos meses, isso é algo que virá à discussão com certeza. Aliás, as declarações da própria senhora Merkel foi no sentido de não assegurar, até perante o eleitorado numa entrevista na Alemanha, perante o eleitorado alemão, não assegurar que eventualmente os contribuintes alemães não tivessem que ser chamados a contribuir mais, passa o pleonasmo, para o processo, ou para assegurar que a Grécia possa ter um futuro dentro da zona euro. Portanto, eu creio que isso está mais ou menos assegurado, está mais ou menos incorporado, quer por parte dos investidores privados, quer por parte do setor público e, nomeadamente, dos organismos públicos. No entanto, isto é claramente uma segunda reestruturação de dívida em cima da primeira reestruturação de dívida, porque, na realidade, alguns dos intervenientes e que aceitaram desde já este processo de recompra de dívida a um valor bastante abaixo do valor nominal, entre os 100% e os 40%, foram aqueles também que já sofreram perdas no início deste ano. Portanto, são bancos alemães, são bancos gregos. O Fundo de Pensões, o Sistema de Segurança Social grego, neste caso, foi isentado deste convite por parte do Instituto de Gestão de Crédito Público grego, mas, pelos vistos, estes 27 milhões ou os 26 mil milhões que já tinham sido anunciados esta manhã, acaba por ser um valor que eu acho relativamente otimista e positivo, se assim se confirmar. Portanto, houve uma extensão até amanhã deste prazo e, de facto, se forem atingidos os 30 mil milhões, isso quer dizer que não só instituições gregas aceitaram este convite de recompra de dívida, mas como instituições internacionais e bancos privados, fundos de investimento e até mesmo hedge funds também aceitaram os termos do acordo. O que quer dizer, precisamente, e reforça aquilo que tu disseste, ou seja, não vale a pena bater mais aqui no ceguinho, toda a gente já percebeu o problema da Grécia, é um problema de sustentabilidade de dívida pública. Esta redução, este abatimento de dívida de cerca de 30 mil milhões significa 10% no endividamento total do setor público grego e vai fazer com que em 2020 o grau de endividamento da Grécia seja cerca de 124%. O que, mesmo assim, não quer dizer que seja sustentável, porque 120%, mesmo assim, se uma economia não for uma economia que esteja a crescer, não é suficiente. Não é um nível confortável, nada confortável. Diogo, mas colocando-te na posição de um investidor que tinha dívida grega e que foi chamado a participar neste programa, era de facto uma boa oportunidade ou era a única coisa a fazer, até porque neste programa era dito a certa altura pelas autoridades gregas que não poderiam garantir que mais à frente no tempo pudessem garantir condições semelhantes? O problema neste tipo de programa de recompra é ser o último a bordo. Ou seja, estar num barco a afundar e basicamente não ir para a canoa para tentar sair a tempo. Os lugares são contados e, portanto, é bom estar fora do barco quando ele vai ao fundo. Neste caso, é um bocadinho como o caso de uma brisa, ser um detentor muito minoritário ou muito esquecido de dívida grega depois de praticamente toda a gente ter entregue a dívida neste programa de recompra, cria um problema de liquidez. Estamos a falar basicamente de não sei qual é a proporção, mas basicamente a grande maioria dos investidores privados com, digamos, que tenham alguma vontade de transacionar essa dívida estão a sair basicamente do barco. Estamos a deixar de fora, portanto, o Fundo de Pensões da Segurança, ou a Segurança Social grega, basicamente, mas que, por definição, é uma instituição que vai conservar essa dívida até o seu vencimento, portanto, não vai transacionar. Portanto, ficar com este tipo de títulos em mão, sem que eles sejam transacionados de forma líquida no mercado, é algo um pouco perigoso. Portanto, é de facto para um investidor uma ocasião, ou a última ocasião, de poder transacionar de forma, digamos, líquida uma dívida que vai deixar, dentro de pouco tempo, de ter um comportamento normal em termos de transações de mercado.
Portanto, acho que é de facto uma boa oportunidade de sair ainda a tempo e com um preço... E evitar um mal maior. Evitar um mal maior e ter um preço que está dentro das normas de mercado atuais. Certo. Há aqui uma questão desta participação do setor público ou não, que é interessante, que é o setor público já está a participar. O estender das maturidades, a carência de juros, já vai tudo ter de ser pago é para todos os efeitos um default sobre dívida grega, só não é um default porque estes empréstimos não estão sobre a forma de obrigações que estão emitidas enfim, a investidores particulares. E, portanto, a participação do setor público já está, de alguma maneira, a acontecer, não em desconto do valor de efetivo nominal, mas em extensão de maturidades e carência de capital. Portanto, acho que este... E é por assumirmos que isso pode ser visto como um default que não consideramos as mesmas condições para Portugal e para a Irlanda. Irlanda é que, entretanto, também já veio dizer que eventualmente precisaria de mais tempo. Certo, enfim, a polémica à volta desse assunto tem sido interessante de seguir, mas não seja porque cada dia há uma opinião diferente dos responsáveis portugueses, foi algo de interessante. Eu acho que vamos ver, no contexto de reformas, aliás, que o Diogo falava há pouco, estas reformas são necessárias, mas estas reformas têm que ser efetivas, no sentido de funcionarem e de efetivamente mostrarem alguma capacidade de também motivar crescimento económico mais cedo ou mais tarde. E o que nós temos tido até agora, tanto na Grécia como pelo menos neste primeiro ano e meio de aplicação do programa a Portugal, é que efetivamente os resultados económicos não são aqueles que estávamos à espera e, portanto, há aqui alguma dificuldade em conseguir justificar a sua continuação. Uma melhoria das condições, nomeadamente na redução de juros que estamos neste momento a suportar, seria algo de interessante porque permitiria aliviar à economia aquilo que se está a ir buscar via aumento da receita fiscal para equilibrar um déficit que neste momento é composto para 2013, pelo menos o que está previsto no Orçamento de Estado, é composto quase exclusivamente o déficit por pagamento de juros, ou seja, estamos muito próximos de um saldo primário positivo. E, portanto, o que nós conseguíssemos aliviar em termos de atividade económica aumentaria as probabilidades de sucesso do próprio plano de ajustamento. Depois a discussão se é um sinal correto dado aos mercados ou se não é um sinal que queremos dar, é uma discussão que será muito mais interessante ter, embora aí seja tarde demais, quando virmos efetivamente quais são os impactos que um Orçamento de Estado como o de 2013 terá sobre aquilo que é a economia portuguesa. Eu pessoalmente acredito que de facto, enfim, há um interesse grande em ter Portugal como um caso de sucesso e há um interesse de toda a gente em que, enfim, pelo menos um dos planos de ajustamento corra bem e que, portanto, há aqui um interesse em suportar Portugal, mesmo que falhemos as metas, e aliás vimos isso na última avaliação da Troika, em que falhámos efetivamente as metas, mas tivemos uma nota positiva. Contém a intenção, exatamente, e, portanto, essa boa vontade, digamos assim, deverá continuar. Agora, é evidente que se as condições que foram dadas à Grécia fossem aplicadas aos outros países, tornariam o processo de ajustamento muito menos penoso e muito menos penoso por uma componente que não tem aqui nenhum efeito perverso, ou seja, é uma componente apenas de redução dos juros sobre a dívida que efetivamente está a ser paga. Agora, se isso politicamente é aceitável ou não, é algo que terá a ser discutido entre os líderes europeus e o nosso governo. E esse tema certamente vai continuar ao longo das próximas semanas a marcar a atualidade europeia. Nós voltaremos a esse tema nos próximos Pull&Bear. Por hoje, agradeço a vossa presença. Obrigado. Até para a semana. Boa noite.